Olá, alunos, bom dia, alunos. Nós estamos aqui para gravar mais uma aula, professor Ademir. Estaremos hoje dando sequência à nossa segunda aula do capítulo de número 3, certo? Capítulo número 3, com o título Arte Moderna entre o Popular e a Cultura Erudita. Na semana passada, nós fizemos essa introdução para os alunos do nono ano. Então, nós fizemos essa introdução sobre nova cultura, nova arte, a arte da vida cotidiana, tá certo? Onde nós falamos ali da ideia de emulação e simulação, tá certo? Hoje nós iremos entrar, como prometido, nas chamadas vanguardas europeias. Que foram os movimentos de vanguarda? Dá uma olhada no seu slide aí, por favor. Que foram os movimentos de vanguarda? Primeiro, eu preciso dizer para vocês que a vanguarda ela vai sofrer influência do contexto histórico que está se dando à sua volta ali. Por exemplo, o mundo estava passando por sucessivas transformações intensas no âmbito social, econômico e político. Ele já estava ali vivenciando, já estava no fim da chamada Revolução Industrial. Também eles têm também um olhar ali de vanguarda que vão nascer dentro daquele contexto da Primeira Guerra Mundial. As ideologias nacionalistas também estavam se estabelecendo ali, como o nazismo, o próprio fascismo. O mundo passava justamente por essas transformações. Então é justamente nesse período, tá certo, que o artista vai surgir com as suas obras, ora concordando, colaborando e ora discordando. E aí a vanguarda justamente vai marcar o início do modernismo. Mas vamos lá, o que foram a vanguarda europeia? Primeiro, eu preciso destacar para vocês que essas movimentações artísticas, dá uma olhada no slide, tá certo? Que nós vamos chamar de vanguarda, elas foram movimentações artísticas que ocorreram em todo o contexto europeu no século XX. Esse termo é um termo de origem militar, tá certo? Portanto, os artistas vão assumir esse termo, mas ele é de origem militar. Ele é uma formação de duas palavras, tá certo? Francesa, que é a palavra avant e garde, que quer dizer avante e garde tropa, ou seja, que significa vanguarda, aquilo que segue adiante, ou seja, tem um futuro por direção, é aquilo que está à frente. E a vanguarda ela vai justamente trazer inovações nas artes plásticas, na literatura, na música e no teatro, tá certo? Não existe vanguarda que respeite a tradição. Primeira coisa, a vanguarda ela não tem essa preocupação de respeitar a tradição. A ideia da vanguarda é romper com os padrões, principalmente aqui nas artes, romper com os padrões clássicos, tá certo? É uma ruptura com o senso estético. Ou seja, ela vai ser marcada pela liberdade de expressão e através das formas, tá certo? Como essa arte seria entendida arte ou obra seria entendida pelo seu observador. Primeira coisa que eu preciso destacar para vocês aqui é que quando a gente fala que a vanguarda vai romper, dá uma olhada aí no teu slide, vai romper com a tradição, nós tínhamos ali o artista da vanguarda, ele está olhando para a arte clássica. E a arte clássica ela tinha essa preocupação com convenções, com princípios, com regras, com proporcionalidade, com equilíbrio. Ela tinha a preocupação do artista era traduzir o real da melhor forma possível, ele ia transmitir o real. Tá certo? A vanguarda, tá certo? Vai justamente contradizer isso, porque a arte clássica, ela tinha a ideia da imitação, ela ia imitar a natureza, ela ia transmitir o real. A vanguarda vai romper com isso. A vanguarda vai romper com esse senso de perfeição. Ela vai se afastar do real. A ideia do artista vanguardista é interpretar a realidade e não imitar, a partir da percepção do indivíduo, ou seja, a ideia é interpretar, não imitar a realidade. Ele vai buscar ali, justamente na busca de formas e de expressões, vai buscar o diferente. O carro vai ser o carro-chefe da modernidade, ou seja, do modernismo. Vai romper com a tradição e busca novas formas de expressões e tem justamente esse espírito provocador e polêmico. Vamos lá na primeira.
A primeira obra que eu vou destacar para vocês aqui, tá certo? É o abstracionismo, ou seja, qual a perspectiva, o que buscava, tá certo, a vanguarda do abstracionismo, tá certo? Ela é justamente motivada por algumas questões, como representar algo imaterial. Ela não quer ter ali aquela preocupação de apresentar a materialidade, mas apresentar algo imaterial, um som. A ideia é você olha para um quadro como esse que está aí, para tentar entender o som, a sensação, tá certo? Trazer a essência do que está sendo pintado, ou seja, um mergulho no íntimo do artista, tá certo? E de quem, não só do artista, mas daquele que tem a contemplação. A ideia é da livre interpretação do espectador, ou seja, eu pinto o quadro dentro dessa questão do abstracionismo e dou liberdade ao espectador de traduzir, se deixar-se conduzir pelo olhar sem estar recebendo uma influência do artista, tá certo? Não é compor, ela não quer compor uma versão do mundo real. E dentro do abstracionismo nós temos duas áreas, que é o abstracionismo lírico, que prevalece no lírico a ideia do sentimento e das emoções. Já no geométrico vai prevalecer os fundamentos racionalistas de composição. Quem vai se destacar aí é o Kandinsky, geralmente é conhecido no meio artístico somente por esse segundo nome, Kandinsky, tá certo? E também o Pieter Mondrian, também, que vão se destacar, principalmente o Mondrian, com a ideia do neoplasticismo. O segundo é o cubismo. Qual é a ideia do artista dentro dessa questão do cubismo? É a fragmentação da realidade. A realidade vai ser apresentada, mas de forma fragmentada. Como a ideia é a forma de questionar a limitação do campo de visão. Olha, dá uma olhada aí, você vê o quadro do desenho, mas você percebe que está por parte. Ele está apresentando todo, mas você percebe pelas cores, tá certo, que ele está todo em formato de cubo, todo parte, ou seja, em parte. É justamente a quebra do objeto em pedaços, em cubo, para mostrar o todo, todos os seus lados simultaneamente, ou seja, ele vai quebrar a perspectiva tradicional, ou seja, o autor tradicional pintaria na sua totalidade, mas o autor cubista, ele vai, digamos assim, mostrar a realidade digamos assim, em pedaços, tá certo? Justamente para levar o observador a refletir sobre o que ele está vendo. O dadaísmo, ele será justamente visto como a ideia de uma bagunça, de uma zoeira. O dadaísta, ele pinta ainda, inclusive eu coloquei a figura do René Magritte, que é a ideia do cachimbo, porque ele desenha o cachimbo e ele coloca embaixo, isso não é um cachimbo. Mas aí, de repente, um observador mais crítico vai dizer, não, mas eu estou vendo um cachimbo. E ele diz, não, isso não é um cachimbo. E o cara, mas eu estou vendo um cachimbo. Então o que ele diz? Não, isso não é um cachimbo, mas a figura, o desenho, a imagem do cachimbo, que é justamente trabalhar com o ilógico. Tanto é que no seu livro ele vai justamente falar dessa ideia do nonismo, do nonense, que é justamente a ideia do sem sentido, ou seja, parece algo sem sentido, mas você percebe aí uma certa espontaneidade no artista. Então ele vai romper justamente com essa sacramentação da arte por meio da zoeira, ou seja, a ideia do autor dadaísta, tá certo, é a ideia da provocação. Ele vai provocar o observador. Depois nós temos o expressionismo, tá certo? O que seria, tá certo, o expressionista, o autor aí, o artista expressionista, que ele vai justamente transmitir a realidade a partir da angústia e das crises internas ou interior do artista. Ele vai transmitir no quadro, na pintura ou no que ele está escrevendo, aquelas questões internas do artista, tá certo? Ele vai justamente mostrar uma distorção da realidade de forma intensa e exagerada,
É a forma como alguém ali está transmitindo a angústia, a ansiedade, tá certo? Então é justamente quando você olha para essa figura do grito. Você percebe, aí ele está transmitindo, tá certo? Não só a ideia da angústia do artista que está transmitindo, aquela questão internalizada dele, como também do seu observador, tá certo? Que vai olhar e ele tentar, digamos assim, extrair isso do observador. O falsismo, tá certo? O falsismo, ele também tem uma característica interessante, porque falvis, tá certo? Falvismo vem dessa palavra falvi, que quer dizer fera ou animal selvagem. Ele vai justamente marcar, tá certo? Essa tendência da harmonia radical, das cores intensas. Ele vai mostrar tranquilidade, pureza e equilíbrio, mas dentro dessa intensidade. Ele vai usar formatos planos, grandes e também simples, mas tem essa ideia do exagero, das cores. Você vê aí, por exemplo, essa marca que seria a calçada com digamos assim, um traçado intenso. Tá certo? Ou seja, ele vai justamente demonstrar os seus sentimentos na obra, nessa intensidade. Por isso que é chamado no livro de vocês um bando de feras. Tá certo? O futurismo, tá certo? É o autor já naquele período, já com o olho no futuro. Essa imagem que eu coloquei para vocês, ela é conhecida como a velocidade do carro. Dá uma olhada aí, a velocidade do carro. E mais alguém diz assim, mas eu não estou vendo o carro. Não, aí é só, digamos assim, o carro passou, aí é só o desenho do que vem posteriormente, porque a ideia do autor não é demonstrar o carro, mas a velocidade do carro. Por isso que tem essa ideia do futurismo, ou seja, porque o autor, ele não tem ali o apego ao passado, nem ao presente. O olhar dele é para o futuro. Ele não está, digamos assim, tentando demonstrar nada do que está ali no seu dia a dia, no presente, nem nada com o seu passado. Ele está rompendo com o passado e com o presente, porque ele está de olho no futuro. Por isso que, dentro dessa ideia futurista, surgiu aí a ideia do manifesto futurista, que eles vão justamente ter a ideia da destruição completa de bibliotecas e museus, e vai produzir um verdadeiro radicalismo, uma ruptura total com a linguagem tradicional, tá certo? A destruição da sintaxe tradicional. Isso o professor Marlon pode ajudar vocês muito bem dentro dessa linguagem aqui, tá certo? Principalmente também ele vai valorizar o substantivo e vai deixar de lado a ideia do uso dos verbos, tá certo? Ele vai justamente se destacar, tá certo? Porque eles irão exaltar a tecnologia, a luz elétrica, o trem a vapor. Obviamente você diz, o trem a vapor, talvez você não saiba nem o que é isso, mas para os dias do autores, o dia em que ele estava vivendo, isso foi algo para você, como por exemplo, você que usa hoje o smartphone, você usa um aplicativo, você agora está assim, você pode até pensar, os seus pais nunca imaginaram essa ideia de hoje um vídeo aula, está assistindo vídeo aula. O autor naquela época, ele já estava à frente do seu tempo, vislumbrando o que viria no futuro. O impressionismo, tá certo? Que é justamente essa ideia do que vai marcar o início da chamada vanguarda, é justamente o impressionismo, porque ele é a primeira que vai surgir em 1874, ou seja, está tendo uma exposição em 1874, tá certo? Uma exposição de arte clássica, e de repente chegam alguns jovens lá, tá certo? E expõem um quadro e as pessoas olham para o quadro e não vê sentido algum. Olham para o quadro e não vê o traço, porque o impressionismo não tem essa preocupação, porque ele vai romper com a arte realista. Por quê? Porque ele diz o seguinte: se eu já tenho uma máquina fotográfica e eu posso tirar uma foto e ela sair igual, então por que eu vou pintar igual a máquina fotográfica? Por que eu vou fazer aquilo que a máquina já faz? Então eles vão romper justamente com essa ideia de pintar aí algo real, mas ele vai pintar algo bem, digamos assim,
fora dos padrões, tanto é que alguns dos observadores, alguns dos críticos vai usar esse termo, tá certo? De impressão, eles acham interessante, e eles vão usar agora essa escola chamada de impressionista, né? Impressionismo. Tá certo? Ou seja, a ideia é pintar a impressão causada na paisagem real sem o efeito de cores ou mudança de cores e luminosidade. As pinceladas, tá certo? Aqui serão pinceladas de cores puras, sem se preocupar com o contorno. Você olha para o lago aí, para essa imagem você tem a impressão que tem uma pessoa no barco, tá certo? Você percebe que tem uma vegetação do lado, lá atrás você percebe que tem um reflexo do sol, mas não há aí a preocupação do autor em contornar de forma que você veja de bem real o que está acontecendo, mas ele trabalha essa ideia do observador, tá certo? Quem vai se destacar aí como artista nesse período é o Claude Monet, o Pierre-Auguste Renoir e o Edgar Degas e o Camilo Pissarro. Eles irão se destacar. Inclusive, você vai ver isso também na literatura, ou seja, o impressionismo também vai influenciar a literatura, que os autores irão escrever, porque ele vai tentar traduzir a impressão do personagem, tá certo, diante do ambiente. Ele está descrevendo um personagem e ele vai tentar descrever a impressão que aquele personagem tem naquele ambiente. Por último, nós temos aí no seu slide o chamado surrealismo. O que seria o surrealismo? A arte criada a partir do espontâneo. Porém, essa arte que será criada a partir do espontâneo, ela terá formas mais psicológicas, imagens ligadas ao inconsciente, ao sonho, ao pensamento. Tá certo? Ele vai trabalhar já sobre a influência da psicanálise, ou seja, a interpretação do sonho visto como expressão do inconsciente. É algo reprimido afetivamente, emocionalmente ou sexualmente. Ou seja, ele vai tentar traduzir aquilo que você vislumbrou no sonho. Não é um sonho de ganhar, não é um sonho de passar, não é um sonho de conquistar algo, mas aquele sonho fruto muitas vezes de você vislumbra, você vê alguma imagem, você vê algumas coisas quando você está dormindo ou você está pensando, e ele vai tentar traduzir isso, e aí é justamente essa ideia do que ele vai usar para sonho, né? Que é a exploração do universo onírico. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Tentem fazer as atividades, se organizem para vocês não deixar acumular matéria, tá certo? Porque os outros professores também estão ministrando essas aulas, e na próxima aula, tá certo? Querendo Deus, nós estaremos aqui dando sequência para concluir esse capítulo, e em breve teremos uma aula só com atividades. Então, Deus abençoe a todos e um bom aproveitamento das aulas e desses dias em casa.